Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem? No ano de 2023 eu vou falar para vocês as carreiras que hoje estão em altas, como um desenvolvedor Python pode se destacar. Algumas dessas outras coisas não são somente para Python, mas essa aula é especificamente para Python. As que vão falar sobre salários para desenvolvedores JavaScript, front-end e back-end vão estar mais para frente, beleza? E para alguém entrando no mercado principalmente. Vamos lá. A primeira ponta é que acho que é uma barreira de entrada bem mínima por conta de uma necessidade extremamente grande. É o desenvolvedor full stack. Eu te recomendo não começar como full stack. Por quê? Porque o full stack significa que essa palavra full significa todo. Significa que você conhece muita coisa. Nesse conhecer muita coisa, pode ser um pouco desafiador no início, porque você pode levar mais tempo para conseguir o seu primeiro emprego. Eu acho mais legal conseguir o primeiro emprego e depois ir se especializando e se aprofundando mais com 1, 2 anos de carreira, beleza? O desenvolvedor full stack é o cara que ele é capaz de trabalhar com front-end e back-end em aplicações. Então, ele consegue trabalhar com umas duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele pode trabalhar, vamos dizer assim, uma semana numa coisa e na outra semana preparando a outra, porque as duas trabalham juntas. Só que imagina, você tem que ter um grande conhecimento, né, de tudo que eu venho falando, tanto na área de back-end quanto na área de front-end. Se você quer se tornar full stack mesmo assim, se torne primeiro um back-end ou front-end e depois você vai acoplando a outra parte, ganhando conhecimento na área de trabalho. Essa é a minha recomendação. Parte 2, mais procurada, back-end. Back-end é o cara que faz parte da profissão de front-end, mas é o segundo mais procurado para as carreiras relacionadas a Python. Ele é o cara que vai se concentrar em construir e manter a parte que faz as conexões com o servidor. Então, front-end é a parte visual e back-end é a parte de trás, que faz conexões com o banco de dados, que faz toda a lógica realmente da aplicação. Então, essas pessoas são extremamente procuradas. Outra coisa, desenvolvedor Data Science. O desenvolvedor de Data Science, ele é o cara que ele vai programar ciência de dados. Ele vai fazer grandes análises de informações com grandes modelos de estatística e inteligência artificial para desenvolver grandes aplicações voltadas à área de dados. Uma área extremamente procurada e que paga muito, muito bem. Talvez uma das que mais pague hoje em dia no mundo, beleza? Número 4, muito parecido com o número 3, que é o desenvolvedor de Data Science, é o desenvolvedor de aprendizagem de máquina. O cara de aprendizagem de máquina ele vai desenvolver o algoritmo que faz o processamento. O cientista de dados, né, o cara que faz a parte de desenvolvimento como Data Science, ele utiliza as ferramentas que um cara de desenvolvedor de aprendizagem de máquina criou, né? Então esse cara é muito mais aprofundado na parte matemática e algorítmica, ou seja, tanto matemática quanto a parte de engenharia de software. Lembrando que engenharia de software não tem tanta coisa relacionada, ou quase nada, à matemática. Então você não precisa ser bom em matemática para trabalhar com isso de maneira nenhuma. Você não vai ficar fazendo conta de nada. Só para deixar claro aqui, né? Mais uma vez. A número 5 é o engenheiro de dados. O engenheiro de dados é o cara que vai conhecer bastante coisa sobre como trabalhar com grandes volumes de dados. Ou seja, tipo, um grande volume mesmo. É o cara que ele vai fazer a coleta de dados em vários pontos diferentes, criar alguns conceitos específicos como data lake e tudo mais. A gente tem esses materiais no treinamento, alguns não estão 100% finalizados, mas já temos bastante conhecimento e bastante conteúdo sobre a área de engenharia de dados aqui dentro. Sabendo disso, você vai trabalhar com grandes processamentos de dados. É uma área muito interessante porque você tem que conhecer bastante ferramentas e você trabalha com várias outras ferramentas de mercado. É uma área que paga extremamente bem, tão procurada e tão bem paga quanto as áreas de ciência de dados. Ou seja, que a gente pode chegar à conclusão que a área de dados é a área que mais está em alta no mundo hoje em dia, que é a área que mais gera valor para a área de negócios. É onde você identifica tendências de mercado, é onde você faz predições de mercado, é onde você consegue cruzar e combinar dados de clientes, dados da sua operação, dados financeiros. Então, é onde você vai trabalhar com todas essas ferramentas e informações que geram realmente um valor para a área de negócio. E a número 6 é a parte de engenharia cloud, principalmente cloud com AWS. É um cara que vai fazer análise de infraestrutura,
vai fazer arquitetura de cloud, ele vai utilizar muito DevOps. Esse é um cara muito mais voltado da área de DevOps. O engenheiro de cloud, ele é DevOps também, tá? E ele vai trabalhar com automações de processos, ele vai fazer criações de infraestrutura, gerenciamento de infraestrutura e gerenciamento de aplicações, log, monitoramento. Esse cara vai trabalhar com isso. O salário médio, né? Vamos chegar na parte legal, né? O salário médio, o médio daquele cara que é um desenvolvedor, ele pode começar, primeiro emprego, isso é uma pesquisa feita pelo Glassdoor, a maior empresa de pesquisa de salários e vagas e grandes empresas, ela é a maior do mundo, sem dúvida, e ela tem isso como base de milhões e milhões de vagas e pessoas que postam diariamente, e as empresas também colocam lá os valores de entrada, e ela tem um range, né? Ela não é precisa, porque cada empresa faz de um jeito, cada empresa paga um valor, tem umas que tem mais dinheiro, tem outras que tem menos, por isso que esse range é um pouco aberto. Mas ele não se inicia com menos de R$ 2.500, então você já sabe que se alguém te oferecer R$ 1.000, você está sendo provavelmente enganado, porque é uma área que paga extremamente bem. Então, R$ 2.500 é o início, e R$ 6.000 também pode chegar, né, entre de R$ 2.500 a R$ 6.000. Pode estar aí no meio. Lembra aquele negócio de trabalhar de open source, ter boas pontuações no Kaggle? Na área de Python, você consegue criar muita coisa e trabalhar em muitas coisas para, vamos dizer assim, engordar o seu currículo, você ficar muito fera. Vamos falar aqui com esse treinamento, você entrou no Kaggle, você tirou a certificação AWS, você entrou em algum projeto open source, cara, você tá voando na frente de muita gente com 3, 4 anos de experiência. Eu te garanto isso, que você vai ter muito mais diferencial. Por quê? Porque ninguém tem essas coisas que eu tô te falando aqui, beleza? E aí, é bem provável que você consiga entrar já lá em Simão com uma questão de experiência. Basta negociar. Eu vou ter uma aula sobre essa parte de negociação de salários e coisas também para você buscar um salário maior aonde você já está hoje. Você vai adquirir, né, experiências, elas podem até mudar, né? Vamos falar assim, um primeiro salário, vamos falar que você fica 1 ano, talvez em 1 ano dedicado, aqui engajado na comunidade, fazendo os passos a passos que eu falei para você, talvez você não consiga os R$ 6.000, ou uns 5, 4, vamos dizer que você comece com o mínimo, 2.500, tá bom pra caramba, vai financiar os seus estudos, você se aplicando mais, você chega em R$ 6.000 rapidamente, beleza? É o que eu posso dizer para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, grande abraço para vocês e tchau, tchau!